A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso do livro de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 34. Nesta aula, nós vamos meditar em Provérbios, no capítulo 19. O primeiro versículo diz que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Esse versículo enfatiza a importância, o valor da sinceridade. Não é um convite para que as pessoas permaneçam pobres. O pobre é aquele que é improdutivo, é aquele que se esforça muito, mas ele não consegue resultados. Então, o que o versículo quer dizer é que se for para você se tornar uma pessoa rica, mas se tornar uma pessoa perversa de lábios e uma pessoa tola, então é melhor que você continue vivendo na pobreza, mas que você preze a sinceridade. O que o versículo quer dizer é que de nada adianta você ser uma pessoa muito próspera e rica, mas ser uma pessoa perversa e uma pessoa tola. Porque o perverso não consegue manter comunhão com Deus, portanto, perde o relacionamento mais importante da vida, que é o relacionamento com Deus. E aquele que é tolo acaba tomando tantas decisões tolas que acaba se destruindo. O tolo é aquele que muitas vezes enriquece e depois que se torna bastante rico, deixa o relacionamento com a sua esposa para se envolver com outras mulheres que, logo depois que a riqueza vem, começam a aparecer no caminho. Então, esse homem que antes era mais modesto, mas prezava pela sinceridade, acaba se tornando uma pessoa tola no momento em que obtém a riqueza. Obtenha a riqueza, sim, mas mantenha a sua sinceridade, mantenha a sua relação com Deus de forma pura e reta. Fuja da perversidade. O que o versículo 1 destaca é que a sinceridade tem um valor tão importante no seu relacionamento com Deus que, se for para você conquistar riquezas e perder a sinceridade, então é melhor permanecer pobre, porque a pobreza vai lhe manter na comunhão com Deus com a sinceridade. Verso 2: Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então o versículo 2 ele completa o versículo 1. Ele fala que, da mesma maneira como não é bom perder a sinceridade, porque você vai perder o relacionamento com Deus, também não é bom ficar sem conhecimento. Porque o conhecimento é muito importante para tomar as decisões da vida. Com conhecimento, você sabe se deve ou não abrir um negócio e como fazer para que o negócio prospere. Com conhecimento, você escolhe bem a pessoa com quem você vai se casar, porque você sabe avaliar aquilo que você de fato gosta e se a pessoa tem de fato afinidade com você. Quantas pessoas começam a se envolver com uma outra pessoa meramente pela questão da atração física e a pessoa diz assim: mas eu estava tão apaixonado por ela, eu estava tão apaixonada por ele, não entendi como o amor terminou. Na verdade, nunca foi sobre amor. Foi apenas por aparência física, foi apenas por atração química. E a pessoa, sem conhecimento de que um relacionamento vai muito além de atração química, acaba caindo nesse laço. Porque aqueles que buscam o conhecimento sabem que, para além da atração física, é necessário verificar valores espirituais, como as pessoas pensam em aplicar o seu dinheiro e em fazer os seus investimentos, como e o que as pessoas gostam de comer, o que as pessoas gostam de fazer nos seus períodos de lazer,
Uma pessoa que gosta, por exemplo, de tocar instrumentos musicais e uma outra pessoa que prefere a prática de esportes, vão ter, se se estabelecerem um relacionamento, uma divergência em relação aos seus momentos de estarem juntos. Um vai querer fazer uma coisa e o outro vai fazer algo diferente. Não se trata de um ser melhor do que o outro. Não se trata de um estar certo e outro estar errado. Se trata de serem pessoas que têm ideias diferentes. Então, ter o conhecimento de que um relacionamento vai além da mera atração física, mas que engloba muitas outras questões, faz com que muitas pessoas digam: eu estou muito apaixonado, e tomem a decisão de se casar, e aquele casamento dura de 1 a 2 anos, que corresponde ao tempo em que a paixão fica acesa. Depois desse período de 1 a 2 anos, quando muito 3 ou 4 anos, a paixão se apaga, e quando as pessoas começam a verificar os valores e laços que possam manter a união, percebem que na verdade era tudo sobre atração física. Então veja que esse é apenas um exemplo que mostra que ter conhecimento é bom, porque entender questões relacionadas a cada aspecto da vida permite que você tome boas decisões. Agora, o que se apressa com seus pés peca. Então, nunca se deve tomar decisões com pressa. É necessário buscar conhecimento para se tomar as melhores decisões. Versículo 3: A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Estultícia significa tolice. Então, a tolice do homem perverterá o seu caminho, ou seja, a tolice do homem fará com que o homem se perca no seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Mostra como é que o tolo age. O tolo, ele é vitimista. Ele sempre precisa colocar a culpa em alguém. O tolo, ele vai perverter o seu caminho, pela falta de conhecimento ele vai errar e o seu caminho será pervertido. E ao invés dele reconhecer que foi ele que não buscou o conhecimento suficiente para percorrer o caminho que ele traçou, fará com que ele coloque a culpa em Deus. Então ele dirá: o seu coração se irará contra o Senhor. Ele vai dizer: por que Deus abençoa aquele e não me abençoa? Por que Deus ajuda essa e não me ajuda? Quando na verdade foi a própria tolice da pessoa que perverteu o seu caminho. Verso 4: As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A riqueza granjeia muitos amigos porque a riqueza significa produtividade. E existem muitas riquezas. Existem riquezas espirituais, pessoas que leem bastante a palavra e que têm muito ensinamento para trazer para outras pessoas. Pessoas que oram bastante, que são capazes de interceder pelas pessoas. Então elas têm a riqueza espiritual. Existe a riqueza intelectual, aquelas pessoas que já estudaram bastante, conhecem muitos assuntos, são capazes de se manifestar a respeito de vários temas e enriquecem as pessoas que as ouvem, que as escutam. Existem também as riquezas materiais, aquelas riquezas que se referem a dinheiro, que são as riquezas mais comuns, pessoas que têm poder aquisitivo para ajudar os outros com o dinheiro. Mas existem também os talentos, aquelas pessoas que conseguem nadar muito bem, correr muito bem, pedalar muito bem, jogar um esporte com muita precisão, com muita qualidade. São também talentos, são riquezas, são pessoas que são aptas para ensinar outras pessoas a praticarem exercícios físicos. Então, as riquezas, uma outra riqueza, a capacidade de falar vários idiomas. Algumas pessoas têm muita facilidade em relação a isso. Elas podem servir como tradutoras para ajudar outras pessoas nas suas viagens, pessoas que não têm tanta facilidade assim. E existem aqueles que são musicais, que cantam muito bem, tocam muitos instrumentos, que trazem também uma riqueza, que é a riqueza do conforto, a riqueza do lazer, a riqueza de
quando alguém está triste, poder ouvir essa pessoa cantar. Isso traz riqueza. Veja que riqueza se refere à produção que pode trazer um benefício para o próximo, para as pessoas que estão ali à sua volta. Então, as riquezas granjeiam muitos amigos. Agora, o pobre é aquele que é improdutivo. Então, aquele que é improdutivo, até o seu próprio amigo o deixa. Por que o amigo deixa o pobre? Porque as pessoas, na maioria das vezes, estão sempre buscando relacionamentos em que possam existir trocas. A pessoa dá alguma coisa que tem como a sua riqueza e recebe a riqueza da outra pessoa. Aquela pessoa que não quer crescer em nada e que fica absolutamente improdutiva, ela acaba não tendo nada para oferecer em troca. E quando a pessoa não cumpre o seu papel, ela não cumpre o seu propósito, ela não oferece aquilo que Deus lhe deu, então ela acaba sendo deixada de lado. Então, é muito importante descobrir qual o seu propósito. A glória de Deus e a beleza da vida se revela quando nós doamos para a sociedade, para o nosso próximo, o talento que nós recebemos para cumprir o nosso propósito na Terra. Pense nisso. Você tem um propósito e é necessário que você cumpra esse propósito. E é cumprindo esse propósito que você está manifestando a riqueza que você recebeu de Deus, e é isso que granjeia muitos amigos. 5. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. A pessoa pode, sendo falsa testemunha ou dizendo mentiras, prevalecer por um momento, mas o tempo acaba mostrando a falsidade e a mentira. Ela sempre é revelada. Pode demorar, mas ela acaba sendo revelada. E quando ela é revelada, aquela pessoa que mentiu, aquela pessoa que serviu como falsa testemunha, será envergonhada. Verso 6. Aliás, ainda no 5, relacionando com o verso 1, o verso 1 falou que é melhor ser pobre e andar na sua sinceridade do que ser perverso de lábios e tolo. Ou seja, não, é melhor manter a sinceridade. Então aqui, o versículo 5, quando fala de falsa testemunha e daquele que profere mentiras, essa pessoa aqui é aquela pessoa que larga a sinceridade. 6. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então o príncipe é aquele que tem poder de decisão, é aquele que ocupa um cargo de autoridade, é aquele que tem riquezas e que pode oferecer vantagens e benefícios de alguma maneira, porque ele tem o governo sobre a sua mão. Então, muitos suplicam a face do príncipe justamente por isso, porque as pessoas precisam das autoridades para a liberação daquilo que necessitam para o seu dia a dia. Agora, cada um é amigo daquele que dá presentes. Sim, se uma pessoa está lhe dando presentes, ela está agradando as outras pessoas, ela está transmitindo riqueza para as pessoas que estão à sua volta. Esse versículo aqui está aqui para nos fazer refletir que quando nós produzimos riqueza, nós servimos as pessoas, é isso que vai fazer com que nós tenhamos pessoas na nossa volta. Existem aquelas pessoas que dizem: mas ninguém fala comigo, ninguém quer andar comigo, ninguém é como se eu não tivesse nenhum valor. A pergunta que se faz para essa pessoa é a seguinte: o que você tem gerado de valor na vida das pessoas, para que as pessoas queiram falar com você, queiram se relacionar com você, busquem a sua amizade? Se você está só, talvez seja porque você não está cumprindo o seu propósito. Você está pobre, ou seja, você está improdutivo, não está gerando valor para as pessoas. E aí vem esse versículo aqui do 4, né? Que é a parte final. Mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Então, por que você não tem um amigo?
porque você não tem oferecido nada que você pode oferecer. E, inclusive, quando o versículo 6 fala assim, e cada um é amigo daquele que dá presentes, o presente nem sempre é algo que a pessoa comprou para dar para outra pessoa. Às vezes o presente é cantar uma canção para aquela pessoa, tocar um instrumento musical com destreza para aquela pessoa, trazer uma palavra, uma poesia ou o comentário de um assunto que ajuda aquela pessoa. Essas coisas também servem como presentes que são oferecidos, aquilo que a pessoa tem que pode gerar o valor na vida da outra pessoa. Versículo 7: todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Veja que o versículo 7 fala que aquele que é improdutivo, até os irmãos dele o aborrecem. Numa família com 10 irmãos, quando todos tiveram oportunidade de trabalho e os outros 9 sabem que aquele que está pobre porque não está fazendo a sua parte, obviamente o aborrecerão. Vão dizer a ele: pare de ser preguiçoso, faça o que você precisa fazer. Uma coisa é a pessoa estar provisoriamente sem um trabalho. Estar provisoriamente sem um trabalho, ter um negócio e ter sofrido uma falência em função de uma inflação alta, em função de um erro na administração do negócio, não é pobreza. A pessoa estava trabalhando. É condição econômica desfavorável. Pobreza é aquele que é improdutivo, aquele que não faz nada. Então, os irmãos daquele que não faz nada o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos, ou seja, é muito claro que os amigos dele também vão se afastar. Então, a parte final fala assim: corre após eles com palavras, mas não servem de nada. As palavras para dizer aos amigos: por favor, andem comigo, não servem de nada. Mais importante do que palavras são atitudes, são ações. É necessário que a pessoa arregace as mangas e mostre que está trabalhando, que está cumprindo o seu papel, o seu propósito. Porque dizer apenas que está fazendo não é suficiente. 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Então veja, aquele que busca entendimento das coisas é uma pessoa que ama a si mesmo. Ele ama a sua alma. Porque se eu me amo, eu vou buscar conhecimento. Eu vou buscar entender as coisas da vida para poder tomar as decisões sábias, para que eu possa sempre ser bem-sucedido e encontrar o caminho da felicidade. Aquele que entende que a felicidade depende do conhecimento e do entendimento ama a si mesmo, ama a sua alma. E o que conserva a inteligência achará o bem. Conservar a inteligência é usar a razão e encontrar o caminho certo. Aquele que mantém, conserva a inteligência, vive buscando conhecimento, entendimento, sabedoria, vai achar o bem. Verso 9: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então aqui é uma repetição do versículo 5. O versículo 5 já tinha falado aqui sobre a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. O 9 é uma reafirmação que a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. É uma palavra que o rei Salomão, que escreveu Provérbios, pôde constatar ao longo da sua vida. Ele percebeu que as pessoas que são falsas testemunhas e que proferem mentiras, elas podem até lograr uma vantagem provisoriamente, mas no longo do tempo, acostumadas a serem falsas, acostumadas a testemunharem mentiras, acostumadas a sempre enganar, em algum momento a máscara deles cai. Em algum momento, nos seus relacionamentos, elas tropeçam e se revela exatamente quem elas são. E no momento em que elas menos esperam, elas caem e perecem,
passando por humilhação, de terem sido falsas testemunhas, passando por vergonha quando as pessoas à volta delas conhecem quem elas são, que são falsas testemunhas e que são mentirosas. Verso 10: Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O verso 10 diz que o tolo, se um tolo está se deleitando, está desfrutando de algum bem, isso é estranho, é algo que não orna. Assim como seria estranho que um escravo, um servo, estivesse liderando sobre os príncipes. Está aqui o versículo 10 dizendo que isso é tão estranho que isso raramente acontece. Então, se você vir que algum tolo está desfrutando ou que algum servo está dominando sobre os príncipes, isso será uma exceção, será uma raridade, porque não é algo que se revela comum. Verso 11: O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Então aqui, o entendimento do homem retém a sua ira significa que o homem que tem entendimento da vida, ele não fica com ira facilmente. Ele fica com ira, mas ele retém. Ele fica com raiva quando toma uma fechada no trânsito. Ele fica também irado quando acontece alguma coisa no seu negócio, na sua empresa, mas ele não manifesta a ira. Ele entende que ficou irado com a situação e ele trata aquela ira usando o entendimento para tomar a decisão correta e a melhor para sair daquela situação que é ruim. E a sua glória é passar sobre a transgressão. Então a glória do homem que tem entendimento é perdoar. Ele perdoa e passa a transgressão. Se a pessoa fez um erro muito grave, ele perdoa, tira a pessoa do seu círculo de amizades e prossegue a vida. Ele não vai ficar ali envolvido, preso, amarrado numa situação da vida. Ele vai passar sobre a transgressão e vai adiante. Verso 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Então, aquele que provoca o rei vai acabar sofrendo a sua indignação, mas aquele que consegue o seu favor, a sua amizade, recebe esse favor, essa benevolência, assim como o orvalho que vem sobre a erva e que lhe dá água pela manhã de forma suave. Verso 13: Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Então aqui o versículo 13 está falando de duas situações de desgraça para um homem. Ter um filho insensato, e a recomendação aqui é de que você, como pai, sempre eduque os seus filhos. Inclusive em Provérbios, no capítulo 22, aqui no versículo 6, está escrito, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, o capítulo 19, aqui nesse versículo 13, está dizendo que é uma grande miséria para o pai o filho insensato, mas cabe ao pai instruir o menino no caminho em que deve andar. Porque se o pai cumpre esse papel, o filho, mesmo que envelheça, se lembrará do caminho correto. E a segunda desgraça para um homem é as contenções da mulher, quando a mulher cria contenda. Então, aqui a segunda recomendação é que você que é marido, que você tenha uma sabedoria e inteligência para lidar com a sua esposa, mantendo diálogo, mantendo um bom relacionamento, conversando para que não exista uma perturbação da sua mulher de maneira constante. É uma dica também para você que é mulher.
Você que tem o seu marido, preste atenção, procure resolver as situações com diálogos. Não fique levando as questões sempre com conflito, com contenda. Isso vai machucando o seu marido com o passar dos anos e isso acaba desgastando a relação. Procure ser amorosa, procure conversar sobre os assuntos da relação de tal maneira a construir soluções. Você que é mulher e quer ser mais sábia, quer resolver o seu relacionamento, medite no capítulo 31 de Provérbios. O capítulo 31 traz as recomendações da mãe do rei Lemuel. Ela deu recomendações sobre uma mulher que tem virtudes, para que o rei Lemuel pudesse escolher bem uma esposa. Então ali são recomendações da mãe de um rei, que você pode tomar como conselho para que você possa fazer prosperar o seu casamento. E você que é homem, procure conversar com a sua esposa para que ela compreenda o quanto a contenda pode gerar a destruição do casamento. Verso 14: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Quando o versículo 14 fala que do Senhor vem a mulher prudente, esse versículo está dizendo o seguinte: é meditando na palavra, é meditando nas escrituras, onde o Senhor deixou os seus ensinamentos e escolhendo os critérios que estão na palavra, que o homem encontrará uma mulher prudente. Então, como estava falando no comentário do versículo 13, o capítulo 31 de Provérbios fala sobre as virtudes de uma mulher, que corresponde à mulher que o rei Lemuel deveria tomar como esposa. Então ali está o manancial que você, que é homem, que busca um casamento, pode ler e meditar, fazer umas anotações com um papel, com uma caneta, lendo o texto de Provérbios no capítulo 31 e procurando uma mulher que tenha aquelas qualidades. Ali, quem escolhe uma mulher com aquelas virtudes que estão no capítulo 31 de Provérbios, está tomando os conselhos do Senhor. Estará encontrando uma mulher que é prudente, porque escolherá com os critérios do Senhor. Agora, a casa e a fazenda, ou seja, os pais, eles podem até deixar bens materiais, mas a escolha da mulher certa, ela vem do Senhor, da mulher que é prudente, que vai trazer alegria, felicidade, realização na vida conjugal. Isso vem do Senhor. Verso, é claro que além de você meditar em Provérbios 31, você deve orar, falar com Deus, pedir que Ele lhe dê a sabedoria e para fazer essa escolha, e também pedir a Deus que aquelas mulheres que vão lhe trazer o mal, que elas sejam afastadas do seu caminho, que o Senhor vá adiante e dê sabedoria para que você possa se conduzir bem e fugir do caminho da mulher adúltera, da mulher que traz o mal sobre você. Aliás, o livro de Provérbios, ali no capítulo 7, fala sobre a mulher adúltera. Essas mulheres, elas existem. São mulheres que traem os seus maridos e que têm por hábito adotarem essas práticas. Essas mulheres existem. E é por essa razão que Salomão escreveu a respeito delas no livro de Provérbios, no capítulo 7, verso 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Então o versículo 15 condena a preguiça. Já meditamos no capítulo 6, no versículo 6, quando está escrito assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Verifica que ela, não tendo chefe, ajunta no verão, para que de nada tenha falta durante o inverno. Então, sê sábio e segue os seus caminhos. Então, o verso 15 está dizendo que a preguiça é que faz uma pessoa cair em profundo sono, dormir muito tempo e não se despertar
para realizar as atividades na busca de um negócio próprio para que se possa ter prosperidade, é algo pecaminoso. É pecaminoso pensar em ficar parado, em manter uma situação de estabilidade. Na verdade, aquele que segue a palavra de Provérbios vai buscar investir e fazer o seu próprio negócio. Então, não vai dar sono na sua alma, mas vai buscar mais e mais instrução, conhecimento, produção para que possa prosperar. E a alma enganadora padecerá fome. Aquele que engana os outros acaba sendo descoberto, perdendo clientes. Vai acabar padecendo fome por quê? Porque não vai conseguir se firmar nos seus negócios. Verso 16: O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Então, o verso 16 fala sobre a importância de você conhecer o mandamento. Primeiro, você tem que saber quais são os mandamentos, para que depois você possa guardá-los e praticá-los. Então, busque o conhecimento e guarde. Lá em Tiago está escrito que mais importante do que conhecer a palavra é aquele que aplica a palavra, é aquele que pratica a palavra. Porque ter o conhecimento e fazer o contrário vai te trazer maus resultados. É preciso guardar, ou seja, aqui, quando ele fala o que guardar o mandamento, ele está falando o que praticar o mandamento. Ele vai guardar a sua alma. Mas o que desprezar os seus caminhos, ou seja, os caminhos dos mandamentos, morrerá. Morrerá porque fracassará. A morte não precisa ser a morte física. Quando você cria um projeto e esse projeto fracassa, ele morre. Então, aquele que despreza o conhecimento, os seus caminhos, morrerá. 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. O versículo 17 está dizendo que se você ajuda alguém que está em uma condição de pobreza, você recebe o benefício da parte de Deus. Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. E emprestar ao pobre mostra que você tem compaixão. E quando você tem compaixão, você também é alcançado com compaixão. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus faz o seu sermão da montanha, ele diz em um dos versículos iniciais do capítulo 5 que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, bem-aventurados aqueles que ajudam os pobres, porque eles também receberão o benefício da parte de Deus. Verso 8: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Veja que o versículo 18 fala sobre a moderação na aplicação do castigo aos filhos. É necessário castigá-los, mas é necessário que você castigue, veja a primeira parte, enquanto há esperança. Esse versículo mostra que os pais têm a obrigação de cuidarem dos seus filhos, principalmente na infância e na adolescência, porque não adiantará corrigir o seu filho depois que se tornam adultos. É necessário que você, ao projetar, ao planejar ter um filho, que você compreenda que você exercerá um papel fundamental na vida dessa criança, na vida desse teu filho e dessa tua filha, e que você deverá trazer instrução, conhecimento para os teus filhos. Por isso é importante que você busque o conhecimento, para que você tenha conhecimento para dar aos seus filhos. Mas para o matar não alçarás a tua alma, ou seja, seja moderado no castigo. Versículo 19: Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo novamente. Esse texto mostra que um homem que vive irado, tomando decisões erradas, com raiva, falando palavrões, xingando outras pessoas, caminhando de maneira descontrolada, quando uma pessoa dessa
faz isso, ela tem que sofrer as consequências dessa sua atitude. Se você livra a pessoa e fala assim, tá tudo bem, pode continuar falando palavrão, tá tudo bem, pode continuar quebrando as coisas aqui dentro, porque toda vez que você ficar irado, tá tudo bem que você pegou o carro e dirigiu em alta velocidade porque você estava com uma ira muito grande, porque aconteceu uma coisa ruim na sua vida, né? Se você perdoa, não aplica a pena para quem é descontrolado, você vai viver a vida inteira tendo que lidar com essa pessoa. Esse versículo acontece muito com aquelas pessoas que se casam com o marido ou com uma esposa que são descontrolados, que bebem exageradamente, que usam drogas de forma excessiva e que quando você perdoa uma ou duas vezes e não aplica um castigo, um choque de realidade na pessoa, a pessoa vai ficar sempre no erro e você vai sempre ter que perdoar a pessoa. Verso 20. Ouve o conselho e receba a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Em outras palavras, quando alguém te aconselhar, preste atenção, receba a correção. Você vai cada vez mais ter sabedoria, mais e mais. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Esse versículo 21 de Provérbios 19 se relaciona muito com o capítulo 16, quando nós falamos no capítulo 16 sobre justamente essa questão que, veja aqui o capítulo 16, o versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. É Deus que dá a palavra final em relação aos projetos do homem, se eles acontecem ou não. 22. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Veja, a palavra aqui está dizendo que o desejo do homem, tudo aquilo que ele deseja, é a sua beneficência, é o seu. Então, esse versículo 22 fala assim que o desejo do homem é a sua beneficência, ou seja, o homem deseja sempre o seu bem-estar. Agora, o pobre é melhor do que o mentiroso. Ele está dizendo assim: o desejo do homem é alcançar prosperidade, é alcançar o bem. Agora, se essa busca por essa prosperidade, se essa busca pelo bem exigir que você seja mentiroso, é melhor que você continue pobre, porque prosperar sendo um mentiroso é algo que envergonha a sua reputação. É algo que vai te trazer uma riqueza que não é sólida, que não tem estrutura, que não tem firmeza, que você conquistou por meio da mentira. Então, é necessário que você construa o seu caminho de beneficência, mas com verdade, não com mentira. Verso 23: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O temor do Senhor, nós falamos na aula de número 2 desse curso, significa ter consideração e respeito a Deus em primeiro lugar. Se você respeita a Deus e coloca Ele em primeiro lugar, você vai ser encaminhado para a vida. E quem tem o temor do Senhor, o respeito a Deus, fica satisfeito. Nenhum mal o visitará. 24. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Mais uma vez, o versículo, o capítulo aqui, fala sobre a questão do preguiçoso. Então nós vimos aqui o versículo 15, falando: a preguiça faz cair em sono profundo e a alma enganadora padecerá fome. Então o 15 e o 24, que o preguiçoso, ele esconde a mão para, ou seja, o preguiçoso não faz o que tem que ser feito. Ele esconde a mão no seio. Esconder a mão no seio significa ele não quer fazer, ele tem preguiça de fazer, executar o que tem que ser executado, porque ele se enfada de levar a mão na boca, ele se enfada de trabalhar, de fazer o que tem que ser feito, e ele não quer fazer nem o mínimo, que é levar o talher, né, com o alimento na sua boca, ou seja, o preguiçoso realmente não quer fazer nada. 25. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso, repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. O versículo 25, na primeira parte, está dizendo que sempre que um zombador fizer alguma coisa errada, você deve corrigi-lo publicamente
para que o simples veja o que aconteceu na correção do escarnecedor e tome isso como aviso para não seguir no mesmo caminho do escarnecedor. Agora, quando você repreende o sábio vai aprender conhecimento, porque o sábio ama conhecer as coisas que está fazendo para acertar todo dia. 26. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O quinto mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Então, esse versículo é o primeiro mandamento que tem uma promessa, de que se você honrar o seu pai e a sua mãe, Deus vai te dar longevidade. O versículo 26 está dizendo que aquele que aflige o pai ou afugenta a mãe é um filho que envergonha e que desonra, justamente porque, ao invés dele fazer aquilo que corresponde ao mandamento de ajudar o pai, ajudar a sua mãe, que lhe deram vida, que cuidaram dele durante toda a sua infância para que ele aprendesse a andar, lhe deram alimento, né? Mostra que ele é digno de vergonha. Imagine um pai e uma mãe dizendo: esse é o meu filho. É o motivo, né, a esse que nos abandonou, que nos distratou, que não cuidou de nós. Então, esse filho é o filho que gera vergonha e desonra para os seus pais. Verso 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução. Cessa significa parar de fazer alguma coisa. Então, para, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Ou seja, o versículo 27 está dizendo assim: se você parou de seguir as palavras de conhecimento, se você está se desviando das palavras do conhecimento, cessa, filho meu, de fazer isso. Ouve a instrução. Não seja tolo de se desviar das palavras do conhecimento. Verso 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. A testemunha de Belial é a testemunha que segue o caminho do diabo, ou seja, a testemunha que é falsa. Ela zomba do juízo. E a boca dos ímpios engole a iniquidade. A boca daqueles que são tortuosos, eles comem, eles engolem só o que é mentira, o que é iníquo, o que é falso, o que é pecado. Eles gostam de se alimentar disso, porque são pessoas que carregam o prazer de falar em mentira e de falar em palavras ruins a respeito das outras pessoas. E o que eles têm na boca é só aquilo que não presta. Então, a boca dos ímpios, ela engole a iniquidade. Esse versículo nos mostra que quando uma pessoa fala muito de coisas iníquas, significa que o coração dela está cheio disso. E significa que nós devemos nos afastar dessas pessoas e cortá-las do nosso relacionamento de amizade, porque elas são testemunhas de Belial. E o versículo 29 fala que preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Ou seja, o julgamento para os zombadores já está pronto. Qual é o julgamento? Quem vive escarnecendo e sendo zombador não prospera. Fica sempre na mesma situação de vida, porque vive naquele ambiente de zombaria e não produz nada. Perceba que aqueles que são zombadores ficam sempre criticando os que prosperam. Então, eles já têm um juízo preparado. Eles não prosperam, eles não vão a lugar nenhum. E os açoites para as costas dos tolos. Os tolos são aqueles que vão sofrer mais açoites. É aquele que não escuta o conselho do pai e da mãe, se envolve num furto, se envolve num roubo, vai cair dentro de uma polícia, vai acabar sofrendo penalidades por causa da tolice. É aquele que vai se envolver com as drogas e não vai tratar do seu espírito, não vai tratar da sua tristeza, da sua depressão com sabedoria e com inteligência. Vai cair nos açoites da vida, de ficar ali drogado e sofrendo muitas vezes a violência das ruas. Então, seja sábio, fuja de ser um escarnecedor e fuja de ser um tolo. Busque o conhecimento para a sua vida. Essa é a meditação da aula 34 de Provérbios 19,
Se você gostou, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que essa palavra possa alcançar mais pessoas com o conhecimento de Deus. Fiquem na paz de Jesus. Amém e graças a Deus.